Começamos aqui mais uma aula do nosso curso de projetos de instalações elétricas. Estamos ainda na época dos projetos residenciais e vamos agora para a divisão dos circuitos, o conteúdo da nossa aula de hoje. Mas antes disso, convido você a dar uma olhada lá no meu blog www.eudemario.com.br/blog. Essa semana, inclusive, publiquei um artigo lá que trata a respeito do comparativo entre a conexão Y e delta de bancos trifásicos capacitivos, tanto para fins de regulação de tensão quanto para fins de correção de fator de potência. Vá lá dar uma olhada que além desse artigo tem mais outros artigos interessantes para você. Seguindo nossa forma de aula aqui, nosso formato de aula tem uma introdução, o desenvolvimento e um resumo. A introdução de hoje ela é bem curta, afinal de contas na introdução de hoje eu só preciso te avisar que a norma que nós vamos utilizar para fazer ou para estabelecer, a norma que estabelece os critérios utilizados para a divisão dos circuitos é a norma NBR 5410, é a que faremos uso na aula de hoje. Então, vamos ao desenvolvimento da nossa aula de hoje. E o desenvolvimento é, na verdade, baseado nos critérios da norma. Lembrando que, ainda hoje, continuaremos com a mesma metodologia de antes, vamos fazer a divisão dos circuitos dessa planta que estamos fazendo no projeto já faz algumas aulas. Aqui eu tenho os critérios, eu vou falar brevemente dos critérios, mas prefiro voltar a eles quando a gente estiver fazendo o próprio exemplo, a própria divisão do circuito na planta que está aqui ao lado. Aqui eu vou falar brevemente a respeito dos critérios. O primeiro deles é tomada criada para alimentar equipamento com corrente de mais de 10 amperes deve ter circuito exclusivo. A norma chama de independente, as duas palavras juntas dizem bastante. Ou seja, dimensionou uma tomada e a corrente calculada de corrente de projeto deu mais que 10 amperes, o circuito dessa tomada não pode ser dividido, não pode ter nenhuma derivação para nenhum outro lugar, só pode alimentar essa tomada. Pontos de tomada de cozinha, copa-cozinha, lavanderia e similares devem ser atendidos por circuitos exclusivos para alimentação desses locais. Ou seja, se você tem uma cozinha e colocou tomadas na cozinha, você não pode pegar os pontos de tomada dessa cozinha que estão num circuito e pegar esse circuito e derivar para iluminação, por exemplo. Você não pode, mesmo que seja a iluminação da própria cozinha. Você não pode pegar os pontos de tomada da cozinha e fazer uso, por exemplo, com a sala. Significa dizer que, desses ambientes aqui, os circuitos deles devem ser exclusivos para eles. Eles não podem ter nenhum tipo de divisão de circuito de tomada para outros locais. Esse asterisco está aqui porque daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Em locais de habitação, que é o nosso caso, afinal de contas estamos tratando de projetos residenciais, não é necessário que iluminação e tomada estejam obrigatoriamente em circuitos diferentes. Ou, de outra forma, você pode perfeitamente ter iluminação e tomada no mesmo circuito. Isso não é problema, desde que você obedeça a alguns critérios. O primeiro critério é a corrente do circuito tem que ser menor ou igual a 16 amperes. Ou seja, você pegou, por exemplo, a sala. Pegou a sua sala, fez o projeto e colocou a iluminação e as tomadas no mesmo circuito. Então, o mesmo condutor vai lá e vai alimentar tudo isso aqui. O caminho da corrente vai ser as tensões, melhor dizendo, estarão em paralelo na iluminação e nas tomadas com o mesmo circuito. Joia, fez as contas das correntes e deu 17 amperes. Pronto, você não pode fazer uso desse circuito único para iluminação e tomada. Se você quiser fazer uso desse circuito junto, significa dizer que a corrente drenada tinha que ser menor ou igual a 16. Mas você pode perfeitamente ter na sala, por exemplo, um circuito somente de tomadas. E se esse circuito somente de tomada der 17 amperes, não é problema, porque só tem tomada. Você pode ter um circuito de 17 amperes para iluminação, desde que tenha apenas iluminação. O que você não pode é ter um circuito com corrente maior do que 16 amperes e ter tomada e iluminação no mesmo circuito. Outro critério que você deve obedecer para poder ter iluminação e tomada no mesmo circuito é, no caso, não só lendo aqui que fica mais fácil de explicar quando eu estiver lendo. Caso um circuito alimente tomada e iluminação, que é o nosso exemplo, nosso tópico do momento, esta última, ou seja, a iluminação, não pode estar no único circuito.
Vamos supor que você pegou a sua sala e fez o projeto e colocou no seu projeto um único circuito para tomada e para iluminação. Fez a conta, deu 9 amperes. Aí você fala, poxa, ainda tem uns 7 amperes de sobra. Vou pegar o restante da iluminação desse meu apartamento e colocar no mesmo circuito. Então, você teria as tomadas da sala e mais toda a iluminação do apartamento num único circuito. Obviamente, teria tomada específica para os equipamentos de mais de 10 amperes, que foram os primeiros, e tomada específica para circuito específico, para os quartos, por exemplo. Mas, voltando ao caso, você colocou tomadas da sala, mais toda a iluminação do apartamento no único circuito. Fez as contas e deu 13 amperes. Aí você diz, joia, está menor do que 16, então pode. Não, você não pode. Você só pode ter tomada e iluminação desde que a iluminação não esteja integralmente nesse circuito. Assim, você pode perfeitamente ter tomada e iluminação desde que nem toda a iluminação, ou seja, alguma parte da iluminação tem que estar no outro circuito separado. Então, a gente volta a tratar disso quando eu fizer o projeto na planta. Um caso análogo anterior é esse aqui. Caso um circuito alimente tomadas de iluminação, é o caso que a gente está tratando no momento, as tomadas não podem estar num único circuito. Aqui nas tomadas não pode estar num único circuito, eu já excluo, obviamente, esse caso aqui. Esse aqui você já sabe que tem que ter circuito separado para eles, porque são ambientes específicos que exigem que os seus pontos de tomada tenham circuitos exclusivos desses cômodos, desses ambientes. Excluindo esses ambientes, então, quando você tratar dos demais, você não pode ter tomadas de iluminação e colocar todas as tomadas num único circuito. Pense no seguinte caso: você fez a sua sala e na sua sala você fez a iluminação e colocou as tomadas. Deu quanto de corrente? Deu 8 amperes. Aí você pensa, tem mais 8 amperes de sobra. Vou pegar as tomadas da casa e já estou excluindo nesse cálculo as tomadas daqueles ambientes reservados. Esses ambientes a gente já sabe que já tem que ter seu circuito separado. Aí vou pegar todas as outras tomadas, excluindo esses ambientes, e colocar no mesmo circuito. Ou seja, vou ter iluminação da sala junto com tomadas de toda a residência, excluindo essas já citadas. Você fez a soma e no final das contas não deu 8 amperes, deu, por exemplo, 14 amperes. Aí você pensa, menor do que 16, então eu posso fazer uso. Não, você não pode. Porque no final das contas, quando você coloca tomada e iluminação junto, você não pode ter todas as tomadas num único circuito. Você deve obrigatoriamente separar as tomadas em circuitos diferentes. O mesmo caso para a iluminação. Aí vem um porém aqui que você pode estar se perguntando e dizer o seguinte: não, professor, a norma diz que todo e qualquer chuveiro tem que estar num circuito separado. Se você procurar na seção 9.5 da norma, a BNT 5410, ela não diz isso, ela só fala dos equipamentos que têm valor de corrente, tomadas que têm valor de corrente maior do que 10 amperes. Os chuveiros terão tipicamente valores maiores que 10. Ar-condicionado deve ter circuito separado para ar-condicionado. Na verdade, a norma não fala lá de forma explícita que deve ter circuito separado para ar-condicionado. Isso aqui é uma boa prática que nós faremos uso. Pegar os equipamentos de grande quantidade de potência e, no final das contas, mesmo que eles estejam abaixo de 10, como eles têm uso bem particular, como ar-condicionado, como chuveiro e outros mais que venham surgir, a gente coloca um circuito específico somente para eles. Ou que se fala na norma em relação a aquecimento de água elétrico é dizer o seguinte: olha, o aquecimento de água elétrico, com base em efeito Joule, obviamente, deve ser feito com a ligação não através das tomadas, deve ser feita a ligação direta. Você não pode pegar uma tomada dessa de 3 pinos e ligar no seu chuveiro, tanto é que o seu chuveiro, quando você compra, não tenha a tomada com 3 pinos. Ela tem apenas os condutores que você deve fazer uso para fazer a ligação direta com o próprio circuito da residência.
Então, é isso que ela fala em relação ao aquecimento. Mas isso não quer dizer que seja um circuito exclusivo porque é chuveiro elétrico. Ela diz que a ligação é direta. São duas coisas diferentes. Vamos fazer o nosso projeto? Vamos fazer o nosso projeto. Aqui tem alguns cálculos que a gente vai fazer uso daqui a pouco. Vamos por parte. Aqui no nosso projeto, eu marquei em vermelho as tomadas e em amarelo os pontos de iluminação. Nós já fizemos a identificação das posições e potência das tomadas e das iluminações nas aulas anteriores, que as aulas anteriores são pré-requisitos para essa aula do momento. Eu vou fazer aqui primeiro a divisão do circuito, considerando o primeiro critério. Tomada criada para alimentar equipamento com corrente maior que 10 amperes deve ter circuito exclusivo, independente. Quais são as possibilidades de você ter mais de 10 amperes aqui em equipamentos específicos? Eu até já marquei. A tomada do micro-ondas, aqui o ponto de ligação dos chuveiros elétricos e também dos ares condicionados. Aí vem um porém, a gente precisa fazer essa conta. Os chuveiros elétricos a gente especificou como sendo 6.500 watts. Como a gente sabe que o fator de potência é unitário, então é 6.500 volt-ampere. E no final das contas, para um circuito do chuveiro, depois a gente vai fazer essa especificação, vou ligar fase-fase. E eu vou considerar que fase neutra vai ser 127. Então, vai ter 220 volts. 6.500 volt-ampere por 220 volts dá 29,55 amperes. Ou seja, está maior do que 10 amperes. Então, meus chuveiros elétricos, eu vou precisar de um circuito exclusivo para eles. Aí vem um porém. Eu vou considerar que a minha caixa de disjuntor está aqui. Deixa eu mudar só a cor para ficar mais interessante. Vou botar de azul. Aqui eu vou considerar que é a caixa de disjuntor. Vou considerar a região. Vou botar um ponto aqui assim, que eu não quero simbologia ainda, eu quero só a região. Todos os circuitos vão sair daqui. Então, esse circuito do chuveiro, eu vou ligar aqui em azul. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho um circuito do chuveiro. Aqui eu tenho o circuito separado para outro chuveiro. São dois circuitos diferentes. Para que você veja que são diferentes, porque eles saíram do mesmo ponto aqui. Para os outros equipamentos, que são o quê? Micro-ondas, por exemplo. Micro-ondas a gente colocou uma potência de 1.000. Cadê aqui? Não, desculpa, a gente colocou uma potência de 2.000. 2.000 volt-amperes. E o micro-ondas eu vou considerar que é de 127 volts. Se eu fizer a divisão de 2.000 por 127, vai dar 15,75 amperes. De novo, maior do que 10 amperes, merece um circuito separado. Então, venho aqui e coloco um circuito separado para o micro-ondas. Aqui eu tenho ainda ar-condicionado. Opa, ar-condicionado é esse aqui. Tomadas de ar-condicionado. Vou considerar que o meu ar-condicionado vai ter tomada de 220 volts, fase-fase, ou bifásico, né? 2.000 por 220, deu 9,1. Note que a norma diz que tinha que ser acima de 10 para exigir. Note, a norma exige que acima de 10 seja circuito exclusivo, mas não diz que abaixo de 10 você não possa, por conveniência, colocar um circuito exclusivo. É o que eu vou fazer agora. Para ar-condicionado, a boa prática manda que a gente coloque, dada a potência e o uso dele bem específico, que ele seja tratado como uma tomada de uso específica, ou seja, que ele receba um circuito específico só para ele. Cadê aqui? Opa, cadê? Aqui. Não. Agora sim, circuito específico só para o ar-condicionado. Cada um saindo daqui da caixa de disjuntor é um circuito separado. Vamos agora para outras partes. Tomadas, ponto de tomada de cozinha, copa cozinha, lavanderia similares devem ser atendidos por circuitos exclusivos para a alimentação desses locais. Pronto, eu tenho que ter um circuito exclusivo para alimentar isso aqui. Eu não posso dividir isso aqui com outras partes. O que não significa dizer que circuitos devem ser exclusivos para essas regiões
Só possa existir um único circuito para cada um deles. A exclusividade aqui é da área. No final das contas, como eu não tenho a minha lavanderia, a minha cozinha, a minha copa, é tudo no mesmo lugar, então eu posso perfeitamente fazer 2 circuitos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe mostrar. Eu vou, no lugar de dividir, mudar de cor. Deixa eu botar uma outra cor aqui interessante. Um rosa. Posso pegar minha caixa de disjuntor e fazer o seguinte, olha. Posso ligar essa tomada com essa. Eu tenho um circuito de tomada. Aqui eu pego uma tomada que está disponível para as pessoas e aqui é uma tomada que, a princípio, vai ser utilizada pela geladeira. E aqui, da mesma caixa de disjuntor, eu vou sair com outro circuito. E eu vou ligar esses equipamentos aqui. Como saíram da caixa de disjuntor, apesar da cor ser igual, você sabe que são circuitos diferentes porque estão saindo do mesmo ponto. Note, eu não posso, por exemplo, ligar isso aqui com a iluminação. Eu não posso fazer isso, já que as tomadas dessa região não podem ter circuitos com outras tomadas de outros locais. Eu também não posso pegar essa tomada, por exemplo, ó, e ligar com a tomada do banheiro. Não posso usar a tomada dessas regiões, cozinha, copa-cozinhas, etc., com outras tomadas e nem posso ligar com iluminação de nenhum outro lugar, mesmo que seja da própria cozinha. Beleza, fiz outra divisão. Vou para outro critério. Em locais de habitação, não é necessário que a iluminação e tomada estejam no mesmo ambiente, mas podem estar se eu quiser. Então, eu vou fazer aqui uma suposição. Deixa eu até apagar aqui. Apaguei. Eu vou fazer uma suposição. Eu vou pegar um monte de coisas aqui e colocar no mesmo circuito. Vou pegar isso aqui, ó, joia de amarelo. Vou botar essa cor. Vou fazer isso. Vou pegar um circuito, venho para cá para a iluminação. Da iluminação, eu venho para cá para essa tomada. Posso colocar no mesmo circuito? Posso, desde que não dê mais de 16 amperes. Então, eu venho aqui, venho para essa iluminação, dessa iluminação faço isso. Como eu só quero o circuito, eu venho para cá, faço isso, a tomada de ar-condicionado já está feita. Daqui da iluminação, eu venho para cá, faço isso e saindo daqui da caixa de disjuntor, tudo que está aqui nesse circuito de amarelo é exatamente no mesmo circuito, tem tomadas e iluminação no mesmo circuito. Qual o critério que eu devo obedecer? Não pode ser maior do que 16 amperes. Eu fiz a conta, dessas potências. Essa aqui foi as potências que a gente identificou na aula passada. Lembrando que tem iluminação que a gente identificou na aula anterior. Eu fiz as contas disso aí e somei essas potências. Essas potências deram 3.660 voltamperes. E tudo isso vai estar em fase neutra, numa única fase. Se eu dividir 3.660 por 127, dá 26,46. Pronto, não posso. Não posso fazer essa divisão porque deu mais do que 16 amperes. Eu vou ter de separar. Então, deixa eu regredir e separar. O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Por exemplo, eu posso perfeitamente dizer o seguinte, olha, vou unir a tomada desse banheiro com esse quarto e esse corredor. Posso perfeitamente fazer isso. Posso pegar a tomada daqui, só melhorar aqui, voltar. Posso pegar e fazer isso. Isso aqui eu posso fazer também. Só estou separando os circuitos. Não estou me importando com a forma como eles vão ficar depois divididos do ponto de vista de projeto. Isso aqui. Fiz isso. Preciso calcular a corrente disso aqui? Na verdade, eu não preciso calcular porque ele não tem que obedecer o critério de 16 amperes. Eu só preciso obedecer o critério de 16 amperes se eles estivessem dividindo o circuito com iluminação. A iluminação, posso pegar outras tomadas aqui dessa outra região e também fazer o mesmo. Vou pegar aqui, saindo aqui. Então, eu venho aqui, e todas as tomadas desse quarto estarão submetidos ao mesmo quarto desse banheiro, ao mesmo circuito. Pronto, está tudo ok. Não tem nada aqui de errado. Posso fazer
A mesma coisa em relação às tomadas da sala e da varanda. Vou sair daqui, vou ligar aqui, aqui. Vou mudar de cor só para deixar mais claro. Deixa eu botar aqui um vermelho. Venho aqui, faço isso, só para indicar que esses dispositivos, essas tomadas, melhor dizendo, estão no mesmo circuito. Eu não estou me importando ainda com a forma como vou fazer a distribuição na construção física. Agora que todas as tomadas da minha casa estão ligadas, todas as tomadas estão? Todas estão. Tanto as de uso especial quanto as tomadas de uso geral. Eu preciso focar na iluminação. A iluminação, vou trocar de cor. Vou botar um verde. Verde é um verde. Não, o verde confunde também com a mobília, né? O layout. Deixa eu ver se tem outra cor. Preto. Preto não temos aqui. Olha só, eu posso deixar a iluminação do banheiro, do quarto e do corredor no mesmo circuito, se eu quiser. Posso fazer isso. Não tenho nenhum impedimento para isso. Aqui, ó, como a iluminação, a potência é pequena, eu posso ir além. Posso botar os 2 quartos e os 2 banheiros e a sala. A sala não, desculpa, o corredor. Afinal de contas, são locais que estão relativamente próximos. Obviamente, a gente tenta fazer as coisas que estão fisicamente próximas, né? Você não liga no mesmo circuito. Vem para cá e depois vem para cá, porque esse seria absurdo. Não tem sentido. Fisicamente, deve pensar na construção. E um outro circuito de iluminação para cozinha, sala e varanda. Então, posso perfeitamente fazer isso aqui, ó. Venho para cá, aqui e aqui. Tudo isso para dizer que esses circuitos que eu acabei de determinar estão identificados. Note, meu objetivo aqui não tem a ver com a construção física. Tem a ver com a identificação de que circuitos devem estar no mesmo local. Na aula que vem, a gente vai dar prosseguimento, obviamente, ao nosso projeto e melhorar ainda mais o nosso projeto. Então, vale a pena a gente fazer um pequeno resumo da nossa aula de hoje, que, como sempre, teve bastante coisa para a gente colocar na mente. Tomadas de iluminação podem estar no mesmo circuito, porém, em condições específicas que a gente tratou na aula de hoje. Tomadas cujos dispositivos venham a drenar na corrente de projeto mais que 10 amperes devem ter circuitos exclusivos só para eles, circuitos independentes. Tomadas de cozinha, copa-cozinha, lavanderias e locais similares, por isso, etc., não dividem circuito com outras partes da instalação ou com a iluminação. Isso nós usamos como critério hoje também. Outra coisa que tem a ver com boa prática é dizer: é costume deixar circuito exclusivo para cada chuveiro elétrico ou ar-condicionado. Os dispositivos as tomadas de uso especial dos equipamentos que você sabe que serão utilizados e drenarão grande quantidade de potência, é habitual, é boa prática que a gente faça um circuito específico para eles. Sendo que o chuveiro elétrico não pode ter a ligação via tomada. Na verdade, ela tem um ponto de tomada, que se chama assim, mas na verdade não é uma tomada. A ligação tem que ser direta entre o chuveiro elétrico e a instalação da residência. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Aguardo você em breve nas próximas aulas do nosso curso de instalações elétricas. Veja também o nosso curso de comandos elétricos que talvez lhe interesse. Até breve!